Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas irmãs. A paz do Senhor para todas. Que todas venham ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que eu não sei a hora que vocês vão ver este vídeo. Amém? Aleluia. Antes de tudo, peço para que a irmã se inscreva nesse vídeo, dê aí um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis. Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Zacarias, no verso 6, no capítulo 6 e o verso 9, que a palavra de Deus nos diz assim: as coroas na cabeça de Josué é o renovo. Aleluia. As palavras do Senhor que veio a mim dizendo: recebei dos que foram levados ao cativo de Edai, de Tobias e de Jadai. Vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonia, os quais vieram da Babilônia. Recebe e digo prata e ouro, e fazer coroa, e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E fala ali dizendo: assim fala, disse o Senhor dos exércitos: eis aqui o homem cujo o nome é renovo. Ele brotará no seu lugar e edificará a casa do Senhor. Amém. A palavra de Deus aqui está falando no livro de Zacarias, no capítulo 6, no verso 9. Está aqui nos dizendo, minhas irmãs, que Josué, ele foi, depois de Moisés, ficou Josué no lugar de Moisés. E Deus falou para Josué que quando Josué saísse, tinha que morrer, Josué ia ficar no lugar de Moisés. Então ele era um sumo sacerdote, ele temia a palavra de Deus, ele era um braço direito deu um branco agora aqui na minha mente, minhas irmãs, de Moisés. E quando Moisés morreu, Deus falou que ele ia ficar no lugar de Moisés. E Jesus falou para o sumo sacerdote, aleluia, a palavra do Senhor que veio a mim dizendo: recebeis dos que foram levados ao cativo de Edai, de Tobias, de Jadai, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonia, os quais vieram da Babilônia. Recebeis, digo, prata e ouro, e fazer coroa, e põe na cabeça de Josué, o filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então eles fizeram ali, com ouro, com prata, fizeram a coroa e colocaram na cabeça de Josué. Porque naquela época tinha essa tradição do sumo sacerdote, Josué escolher aquelas pessoas para fazer, como trabalhava com ouro, e fazer ali a coroa, fazer ali a obra de Deus, o templo do Senhor, aleluia, e fizeram aquela coroa e colocaram na cabeça de Josué, e Josué ali, primeiramente era Deus, e na terra era Josué. Josué era o quê? Obediente à palavra de Deus. O que Deus falava com Josué, Josué tinha que obedecer. E aqueles que estavam ali ao redor de Josué tinham que obedecer. Aqueles que primeiramente confiavam em Deus, acreditavam em Deus, e por obediência a Deus, eles obedeciam a Josué. Porque Josué ali era como se fosse ali um líder. Ali que Josué estava sendo obediente a Deus. E Josué tinha aquelas pessoas que trabalhavam para ele, né? E Deus está aqui falando: e o dia entra na casa de Josias, filho de Sofonia, os quais vieram da Babilônia. Receber, digo, prata e ouro, e fazer coroa, e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Aleluia. E fala ali dizendo: assim fala, disse o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Então, o nome, que era o nome renovo, Josué. Josué era um renovo.
Josué era através de Josué, aquelas pessoas, Deus fazia as maravilhas, né? E aquele povo obedecia a Josué, porque eles confiavam em Deus, eles acreditavam em Deus. E Josué estava ali obedecendo a Deus. E o que Deus passava para Josué, Josué passava para aquele povo. E aquele povo era obediente ao Senhor Jesus. Ele acreditava no que Josué falava, porque ele estava falando de que Deus estava falando para Josué. E Josué, o que era o renovo, Josué era aquilo ali, o que o povo disse, o que ele disse, falasse, aquele povo obedecia. Não que Josué fosse como é que eu tenho que explicar aqui para as irmãs? Um Deus, não. O Deus é o Deus dos céus e da terra. Mas Deus escolheu, depois de Moisés, quem ficou no lugar de Moisés foi Josué. E Josué era aquele líder, aquele povo que tinha que obedecer a Josué. Fazer aquilo que Deus falava para Josué, Josué passava para o povo e o povo obedecia. E continua, aleluia, o nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo ficará no templo do Senhor e levará a glória e assentar-se e dominará no seu trono e será sacerdote do seu trono. Conselho de paz haverá entre ambos. Aleluia. Por quê? Porque aquele povo, quando estava ali todos reunidos, Josué chamava aquele povo para se reunir. Aleluia. O que Deus falava com Josué, Josué passava para aquele povo, então ali tinha paz. E ali o que Josué falava, aquele povo acreditava. Porque ali na verdade, que Josué não estava falando ali dele próprio, mas de Deus. Deus quer assim, Deus é isso, Deus fez isso, Deus faz aquilo. E tudo isso aquele povo acreditava. E foi assim que diz a palavra do nosso Deus. Aleluia. Porque Deus, ele é a verdade. Deus escolhe um para fazer ali a obra, para Deus falar através daquela pessoa. Para aquela pessoa falar para aqueles que estão ali ao redor dele, para ser obediente à palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui. Aí continua. Conselho de paz haverá entre ambos. E esta coroa será de Elé, de Tobias, de Jedai e de Elé, filho de Sofonia, como o memorial do templo do Senhor. Então, esse povo aqui, eles faziam, né? Trabalhavam, naquela época, eles trabalhavam eles eram assim, eles tinham aquela habilidade de trabalhar com ouro, eles faziam aquilo que tinha aqueles escolhido para que aquilo que eles sabiam fazer, trabalhar com ouro, outros faziam trabalhar na marcenaria, outros tinham aqueles com que eles tinham aquela habilidade de fazer aquilo que era para fazer a obra de Deus. Aleluia. E aquele que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso acontecerá, e se ouvir de muito atento a voz do Senhor, o vosso Deus. Então Deus, ele é um Deus tão maravilhoso e tão perfeito, que muitas vezes, minhas irmãs, a gente não entende a palavra do Senhor. Mas ele abre o nosso entendimento, os nossos olhos se abrem espirituais, que a gente começa a entender a palavra de Deus. Porque Deus é um Deus lindo, é um Deus justo, e ele quer trabalhar como fez na vida de Josué, e muitas vezes ele quer trabalhar na minha e na sua. Porque Deus quer fazer a obra dele aqui na terra. E ele não que ele possa fazer, porque ele tem poder, ele é o poderoso, mas ele quer contar comigo e com você, na obra dele, como ele contou com Josué, com Moisés. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, toda honra e toda glória seja para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, minhas irmãs. Que glorifique o nome do Senhor, leia a palavra dele, aleluia. E cada dia mais a gente se aproximar do Senhor, para fazer a vontade dele, não a nossa, mas a dele, porque é isso que ele espera de cada uma de nós. Fazer a obra do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
em nome de Jesus. Muito obrigada, eu peço a vocês que se inscrevam mais nesse canal, aleluia, lê mais a palavra, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus nos ama cada um de nós, e Ele conta comigo e com você na obra dEle, para a honra e glória do Senhor. Amém? Fico na paz do Senhor, que Jesus nos abençoe na noite de hoje, e venham ter uma semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus.